Bom dia a todos. A água é um recurso natural, essencial para a vida e um elemento representativo de valores sociais e culturais. Preservá-la é dever de cada um de nós. Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, sustentam os esforços da erradicação da pobreza, de crescimento econômico e da sustentabilidade ambiental. O acesso à água e ao saneamento importa para todos os aspectos da dignidade humana, da segurança alimentar e da energética à saúde humana e ambiental. A escassez da água afeta mais de 40% da população mundial, número que deverá subir ainda mais com o resultado da mudança do clima e o uso inadequado de recursos naturais. É possível trilhar um novo caminho que nos leve à realização do ODS 6, que visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos, por meio da cooperação, proteção às nascentes, rios e bacias e o compartilhamento de tecnologias de tratamento de água. O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, Regional Campos Gerais, Conselho Temático de Responsabilidade Social do Sistema FIEP, é uma organização que articula e orienta os interesses na área de responsabilidade social, desenvolvendo ações e projetos que contribuam com o desenvolvimento do Estado do Paraná. Assim, imbuído da sua missão de promover troca de boas práticas para a formação de cidadãos e empresariado comprometido com a sustentabilidade, apresentamos em parceria com a Sanepar Ponta Grossa a visita técnica virtual à Estação de Tratamento de Água. Durante a visita, serão apresentados dados e informações referentes ao manancial de abastecimento, sistema de produção e distribuição de água e informações sobre a importância do uso consciente da água e a preservação desses recursos naturais. Ressaltamos ainda que estamos no mês de maio, mês da indústria, um momento singular para todos nós. Queremos reconhecer o esforço que o setor vem aplicando em prol da sociedade e para enfatizar a importância que a nossa indústria tem em todas as regiões do estado. Queremos também agradecer a presença de todos e a parceria da equipe da Sanepar, aqui representada pela Luciana Garcia, gestora das ações socioeducativas e ambientais, e o técnico químico Luiz Augusto Foltran, que nos recepcionará durante a visita. Antes de iniciarmos, gostaria de repassar novamente algumas recomendações importantes para o nosso acompanhamento do evento. Peço a gentileza de que todos desabilitem seus microfones e a câmera. Durante a visita, nós estaremos envolvidos durante o processo, visualizando realmente as ações que acontecem para esse tratamento da água. Então, é importante que todos estejam com suas câmeras desabilitadas e os microfones, para que realmente possam ouvir os técnicos e também visualizar a estação de tratamento. Agradeço a participação de todos mais uma vez. O CPCE tem a honra de recebê-los e gostaria agora, para dar as boas-vindas e o bom dia, de convidar a nossa diretora regional do CPCE Campos Gerais para o seu pronunciamento. Bom dia a todos, bom dia, Gláucia, obrigada. É um prazer ter todos vocês aí juntos nessa manhã, em especial a equipe da Sanepar, né, na pessoa de Luciana, Luiz e Danilo, que não mediram esforços para trazer essa riqueza, né, porque água é vida, é essa riqueza que nós temos que nos conscientizar cada vez mais da importância do zelo por esse bem. E tenho certeza que uma visita presencial, que até já foi elencada a tempos passados, né? Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível, seria de maior valia, talvez, pelo produto que nós estamos tratando, né? Pela água, pelo som, pela essa sonoridade, né? Então, eu acredito que, de qualquer forma, com certeza, nós teremos muito a vivenciar através desse trabalho de vocês, que, com certeza, não foi fácil, e teremos um ótimo aproveitamento. Já agradeço e também me justifico que, a partir das 10 horas, eu terei que me desligar, porque já tenho um agendamento com problema de saúde aí que eu estou vivenciando, mas quero aproveitar ao máximo aí o que vocês
nos oferecerem virtualmente, e tenho certeza que não faltará oportunidade para visitarmos presencialmente, até porque já estou sabendo também que existe um outro processo aí do tratamento de esgoto e um projeto também de captação do rio Tibagi. Então, falaremos e teremos experiências sobre a água infindáveis. Uma boa reunião a todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Indianara. Também queremos ressaltar, né, a presença dos conselheiros das demais regionais do Estado, né, do CPCE aqui representados. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra tê-los conosco. Gostaríamos também de, para as boas-vindas, convidar o diretor-geral do CPCE, o senhor Rui Brandt. Ok. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar com vocês, participantes desse evento. Na pessoa da Indianara, da Ecléia, da Gláucia, cumprimentar a todos os nossos conselheiros de todas as regionais. A iniciativa realmente é uma iniciativa oportuna, porque a gente vive novamente uma crise hídrica no estado. Curitiba realmente estamos vivendo aquela emoção, né? Que quando que acaba a água na torneira, né? E como eu venho também do setor de papel e celulose, um setor que depende muito da água para gerar energia, água para alimentar o processo, enfim, a água é fundamental, é o insumo principal na fabricação de papel, fabricação da celulose. Então, um evento como esse, patrocinado pelo Conselho Regional de Ponta Grossa, vem de encontro a esse momento e também o olhar para frente. Já como citou a Glaucia, nós temos aí o nosso ODS número 6, que identifica realmente um objetivo olhando a questão de presente e futuro. A gente também agradeço a Luciana por ter oportunizado esse encontro. A Sanepar é uma parceira do CPCE de longa data, nos dá orgulho de sermos paranaenses e termos uma empresa voltada a esse ambiente importante para a saúde e também para o ambiente sanitário do Estado. Obrigado a todos, tenhamos um bom evento, assim como a Indianara, talvez eu não possa ficar até o final, porque já essa sobreposição de eventos virtuais realmente está agitando a agenda de cada um, ok? Obrigado, bom dia a todos, novamente um agradecimento a todos os participantes, em especial os conselheiros regionais e a nossa dupla, o Trinca, né, de Ponta Grossa, que tomou essa iniciativa, tornando o evento possível. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia, obrigada, senhor Rui, por suas palavras. Gostaríamos agora de convidar, então, a equipe da Sanepar, que já está presente conosco, a Luciana Garcia, que é gestora dos programas socioeducacionais e ambientais da Sanepar, conselheira do CPCE também, representando a Sanepar. Convidar também o Luiz Foltran, né, o técnico que vai nos acompanhar no processo da estação de tratamento, e também lembrar, né, e agradecer a parceria com a Gerência Regional de Ponta Grossa, na pessoa do senhor Danilo Raffo e do coordenador da área industrial, o senhor Fabiano Oroski, que infelizmente não puderam estar conosco, mas nos acompanharam em todo esse processo de construção aí deste evento, um agradecimento aí de toda a equipe do CPCE pela oportunidade e parceria. Luciana e Luiz, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Gláucia, bom dia a todos e a todas. Então, em nome da Sanepar, nós desejamos boas-vindas a todos os conselheiros presentes e convidados. Para nós é uma honra recebê-los, mesmo que virtualmente, por conta desse processo de distanciamento social. E eu só gostaria de relatar que esse projeto de visitas síncronas, ele é um projeto piloto que foi iniciado aqui na Regional de Ponta Grossa, e o foco é atender a comunidade escolar e a comunidade, a sociedade como um todo, levando um pouquinho dos nossos processos, né, para o conhecimento da sociedade que faz uso dos nossos serviços. Esse modelo de visita síncrona, ele vem para suprir, então, essa lacuna desse momento de nós não podemos receber as pessoas presencialmente nos nossos espaços,
E também é uma atividade um pouquinho diferente pelo fato de não ser um vídeo apresentado, é uma visita em tempo real. Então, esse é o diferencial dessa atividade. Então, é um projeto piloto, nós estamos melhorando cada dia mais, e hoje teremos o prazer de recebê-los. Então, eu passo a palavra para o Luiz Augusto Foltran, que é o técnico que vai realizar a apresentação e fazer as mediações aí na visita à estação de tratamento de água. Muito obrigada. Bem-vindos, bem-vindas. Falando um pouquinho sobre a Sanepar. Dados de 2019, né? A Sanepar conta aí o que é interessante a gente conversar sobre esses dados que vocês estão vendo. Nós temos a tubulação de rede de água. Nós temos aí mais de 55 mil quilômetros de rede de tubulação de água, mais de 55 milhões de metros de tubulação de água em todo o Paraná. São mais de 3 milhões de ligações, né? São mais de 3 milhões de ligações atendendo 4 milhões de imóveis, sejam comerciais, residenciais ou industriais. Uma satisfação da Sanepar é contar com 100% do índice de abastecimento com rede de água tratada em áreas urbanas, né? Isso é um marco extremamente interessante, são poucas as empresas de saneamento no Paraná que chegam a esse percentual. Com relação ao esgoto, nós estamos com dados fechados de 2019, com 36 mil quilômetros, 36 milhões de metros de rede coletora de esgoto no Paraná, totalizando 2 milhões, mais de 2 milhões de ligações, fechando mais de 3 milhões de economias, seja comércio, residências ou indústrias, né? Com relação à cobertura de esgoto, o Paraná conta com 74% de índice de cobertura. Por efeito de comparação, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que para você ter uma boa qualidade de vida, para que você diminua as doenças de vinculação hídrica, né, hepatite, doenças que tenham essa contaminação por dejetos, você teria que ter 65% de coleta e tratamento. O Paraná já encontra com 74%. Ponta Grossa está com 91%. Ponta Grossa tem 91% de coleta e tratamento de esgoto. Tá? Um dado interessante é esse 100% do índice de tratamento. Esse 100% do índice de tratamento é o seguinte: todo o esgoto que é coletado da casa dos clientes, ele vai parar numa estação de tratamento de esgoto. Tá? Então, isso aqui, para a nossa Sanepar, isso aqui é um dado extremamente interessante, porque no Brasil, existem dois índices. Existe o índice de cobertura com rede, o índice de coleta e o índice de tratamento. Não é obrigatório que seja 100%. Em muitos estados, você coleta o esgoto, você tira o esgoto da casa do cliente, mas em muitos estados esse esgoto não é tratado. Ele é despejado no ambiente sem tratamento. Então, o índice de tratamento daquele local não é 100%. E o Paraná tem como meta sempre o 100% do índice de tratamento. Com relação às estações de tratamento de água, pessoal, as ETAs, nós temos 168 ETAs no Paraná. As estações de tratamento de esgoto são 249 e os poços artesianos são 1.104. Opa, peraí. Eu tenho mais poço artesiano do que estação de tratamento de água operando? Sim, e a explicação é simples. Quando você vai fornecer água tratada para uma população, você precisa saber qual é o consumo de água para esse local. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, por exemplo, vilas rurais aqui da região de Ponta Grossa, Uvaia, Guaragi, todo mundo conhece, quem é daqui da região, né? E cidades relativamente pequenas, por exemplo, Guamiranga, Ipiranga, Ivaí, Fernandes Pinheiro, Inácio Martins, Porto Amazonas, todos esses lugares, pessoal, eu não preciso de uma estação de tratamento de água.
Por quê? Porque o poço artesiano já tem uma vazão suficiente de água para suprir essa população. Às vezes, como é, por exemplo, Ipiranga, nós temos 2 poços artesianos na cidade, que esses 2 poços fornecem água para a população. Ivaí, nós temos 2 poços. Porto Amazonas, nós temos 1 poço. Esse poço já é o suficiente para abastecer a população. Ah, mas eu tenho cidades maiores, Ponta Grossa, Irati, Palmeira, Prudentópolis, Imbituva. Nessas cidades, não adianta eu querer furar N poços artesianos para tentar fornecer água para a população, devido à demanda, devido à quantidade de água que eu tenho que fornecer. Então, eu vou para a captação de superfície. Eu retiro a água de um rio, que é o mais comum no Brasil, em alguns lugares, por exemplo, Ponta Grossa, de represa também, né? E eu retiro a água desse rio para fazer o tratamento dessa água, para tornar ela potável e distribuir ela para a população. O esquema de um poço artesiano. Você vai fazer a perfuração do poço até chegar no aquífero, né? Você vai instalar uma bomba submersa, que essa bomba vai fazer a retirada da água desse aquífero, né? E você vai disponibilizar essa água para a população. O que que acontece? O processo de infiltração que forma o aquífero, ele é naturalmente um processo de filtração. Então, você tem uma filtração natural dessa água para ela conseguir formar o aquífero, e isso ele vai deixar essa água com a maioria dos parâmetros necessários ok, vai deixar essa água ok para a maioria dos parâmetros necessários do tratamento. O que que acontece? O tratamento de água no Brasil, ele é regido pelo anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Então, o que que é o anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde? Esse anexo, pessoal, ele conta tudo o que você precisa saber sobre água tratada, água para consumo humano. Então, nessa lei, nós temos lá a definição das 99 análises que nós temos que fazer com relação à qualidade da água. Desde as análises mais simples, por exemplo, como transparência da água, que nós chamamos de turbidez, né? A transparência da água, se ela é cristalina ou não, pH, cloro, flúor, até análises mais complexas, por exemplo, presença de pesticidas agrícolas, presença de metais pesados, presença de metais alcalinos, então você tem análise para chumbo, para níquel, para tungstênio, você tem análise de cálcio, de sódio, de potássio, você tem análise dos pesticidas agrícolas, organoclorado, organofosforado, né? Então, a água do poço artesiano, como você tem essa filtração natural, você tem a maioria desses 99 parâmetros já estão dentro da portaria. Na maioria das vezes, nós precisamos nos preocupar com 2 parâmetros. Um é a adição de cloro e a adição de flúor. Então, todos os outros 97 parâmetros, eles já vêm naturalmente dentro da portaria. Isso também é uma vantagem, né? Você saber que a exploração do aquífero, você já tem toda essa parte de análises dentro do padrão. Acontece algumas vezes dentro do nosso controle, por exemplo, a análise de ferro fora do padrão. Aí, a análise de ferro, deu fora do padrão, então, nós vamos ter que fazer uma alteração nesse sistema, ele já não vai ficar tão simples assim, nós teremos que fazer uma alteração nesse sistema para que você possa fazer, então, a remoção do ferro para ficar com as 99 análises dentro do padrão. Essa foto aqui, pessoal, é o padrão de um poço artesiano da Sanepar. Então, é um terreninho 10 por 10, olha o poço artesiano aqui, ó. Então, aqui está o poço artesiano, a bomba está dentro desse poço, né? Essa tubulação aqui já é a tubulação que está indo para o reservatório. Essa tubulação já é a tubulação que está indo para o reservatório. Aí, o que que acontece? Aqui dentro dessa casinha, pessoal, está a adição de cloro e flúor.
Então, nós temos equipamentos eletrônicos aqui dentro que vão fazer a adição de cloro para fazer a desinfecção dessa água e a adição de flúor. E a partir desse momento aqui, a partir desse ponto, eu já considero que é uma água potável. Água potável, pessoal, pela legislação, é uma água que tenha esterilização, né, que tem esterilização, no nosso caso, adição de cloro, né, e dependendo do número de habitantes que você vai abastecer, ela também tem que ser fluoretada. Tá? Mas, como eu já falei para vocês, não são todos os lugares que eu consigo abastecer com poço artesiano. Então, eu preciso partir para a captação de superfície. Então, na captação de superfície, eu tenho lá no rio, a captação no rio, eu vou trazer essa água in natura para a estação de tratamento de água. Na estação de tratamento de água, eu tenho 4 processos que são os processos principais do tratamento, que é a coagulação, a floculação, a decantação e a filtração. Aí, eu clarifiquei essa água, eu deixei ela cristalina, eu vou adicionar cloro e flúor, fazer a desinfecção e a fluoretação, e vou mandar essa água para o reservatório que vai distribuir para a população. Tá? Então, vamos lá. Coagulação. As partículas em suspensão na água são separadas. Ok, eu já sei disso, tem sujeira nessa água do rio. Ela não é uma água limpa, como é, por exemplo, a do poço artesiano. Eu preciso retirar essa sujeira. Floculação. As partículas sólidas ganham a forma de flocos. Eu estou aglutinando essa sujeira. Né? Decantação. Os flocos das partículas sólidas vão para o fundo do tanque. Então, eu preciso ter essa floculação para que essa floculação possa ocorrer a decantação. E, por último, a filtração, que essa filtração normalmente é em filtros de camada de areia. Alguns filtros também têm uma camada de carvão antracito, que é para ajudar na eliminação desse restante das partículas. Aí, adiciona cloro e flúor, e essa água vai para a distribuição. Tá ok? Gláucia, por enquanto, alguma pergunta? Por enquanto, tudo certo. Ok. Ainda nenhuma. Falando sobre Ponta Grossa. A Ponta Grossa nós temos 2 captações. Nós temos a captação da represa do Alagados, que entrou em operação em 1969. Então, aqui é a represa da Copel, tá? Que é a represa mãe, que é o que gera a represa do Alagados, tá? Esse buraco na pedra aqui é a entrada da água que vem para a captação da Sanepar, tá? Então, nós conseguimos direcionar uma parte desse fluxo para dentro da captação aqui e bombeamos essa água até o Jardim Carvalho para fazer o tratamento. Esse bombeamento é feito através de uma adutora, que é uma tubulação de 60 centímetros de diâmetro, é uma tubulação de 600 milímetros de diâmetro, e ela tem 11.850 metros. Essa tubulação vem pelas fazendas até mais ou menos ali a rotatória da UTF-PR, e da rotatória da UTF-PR, essa tubulação sobe pelo Baraúna e vem até o Jardim Carvalho aqui, para a gente poder fazer o tratamento. O que nós temos lá na captação? São 5 motores de 200 cavalos cada um, com vazão máxima de 360 litros por segundo. Então, eu posso acionar de 1 até 4 motores. Se eu acionar 4 motores, eu consigo fechar o 360 litros por segundo, e um 5º motor é sempre reserva. Tá? A captação do Rio Pitangui, ela entrou em operação em 1985, tá? O Rio Pitangui, na verdade, é o que forma a represa do Alagados, né? A represa do Alagados é o represamento do Rio Pitangui, do Arroio Marmeleiro e do Rio Jutuva, né? Então, a água que extravasa da represa do Alagados forma o Rio Pitangui, e nós temos essa captação no Rio Pitangui que entrou em operação em 1985. Na captação do Rio Pitangui, nós temos um motor de 1.200 cavalos e 3 motores de 800 cavalos cada um. Já existe previsão de serem 4 motores de 1.200 cavalos. Tá? Existe uma previsão de duplicação da adutora,
essa duplicação da adutora vai permitir que a gente capte um pouco mais de água do que a gente está captando hoje, tá? Que é para poder fazer isso, a gente vai aumentar todos os motores para 1.200 cavalos. A adutora da captação do Rio Pitangui é uma adutora bem menor de distância, ela tem 6.438 metros, ela é um pouquinho maior que a adutora do Alagados, ela tem 70 centímetros de diâmetro, ela é uma DN 700, e quando nós estamos com os motores na capacidade máxima, nós fechamos 730 litros por segundo. Tá? Então, 360 litros por segundo do Alagados, com mais 730 litros por segundo do Pitangui, nós estamos falando aí em torno de 1.090 litros por segundo. Tá? Gente, nós somos a quinta maior estação de tratamento de água do Paraná. Então, você falar em 1.000 litros por segundo não é pouca coisa. 1.000 litros por segundo é muita água, tanto que deixa nós no ranking como sendo a quinta maior estação do Paraná. Tá certo? Isso que a gente já tem a previsão de aumentar com a captação do Tibagi também, né? Essa foto, pessoal, ela é a captação do rio Tibagi, do rio Pitangui, desculpa, a captação do rio Pitangui, ela é ao lado do Terras Alphaville, na saída para Castro. Essa foto aqui eu tirei de cima da ponte do próximo ali ao Clube Verde, o Clube Princesa dos Campos, né? Então, a adutora que está com água, que está em carga, é essa adutora mais clara. Ela foi feita uma manutenção alguns anos atrás, foi modificado essa estrutura, então a tubulação escura, ela está desativada e está sendo, nesse pedaço, está sendo utilizado nessa travessia, essa tubulação nova aqui. Para quem faz bastante tempo aqui, que já está em Ponta Grossa, em 2012, a gente passou por um problema muito sério, que teve o rompimento da adutora. Foi essa adutora que vocês estão vendo na foto aqui. Estão vendo que tem uns parafusos aqui, umas flanges, que é para você prender os tubos. Então, isso aqui rompeu, porque tinha um pilar aqui. Tinha um pilar de sustentação e deu uma chuva muito grande na época e levou esse pilar embora. Aí a tubulação aqui não aguentou ficar sem o pilar e acabou rompendo aqui onde está essa parte com parafuso. Hoje, graças à engenharia, nós já temos uma nova adutora, que essa nova adutora não precisa de pilar. Então agora pode chover à vontade, que não vai derrubar a adutora dessa passagem do rio aqui. Então, você fez a captação no rio, você trouxe essa água para a ETA e agora você vai fazer as etapas da floculação, né? Você vai fazer as etapas de coagulação, floculação, decantação e filtração. Então, o que acontece? Chega a água in natura, é uma água escura, né? Uma água que está, entre aspas, ela está suja, eu preciso limpar essa água. Eu vou usar, então, o coagulante, que esse coagulante vai aglutinar essa sujeira e vai transformar nesses pontinhos que vocês estão vendo aqui nesse segundo frasco. Nesse segundo frasco, que é a floculada, você está observando aqui já uma certa diferença entre o primeiro e o segundo, porque você já tem a aglutinação da sujeira, que é a floculação. Aí, na sequência, vem a decantação e a filtração. Então, todo esse processo de adicionar o coagulante, formar decantada e filtrada, eu estou, além de clarificando essa água, que é o que o pessoal tem, assim, é o mais fácil de você identificar, né? Você está tendo uma água turva, uma água suja, uma água de tom escuro, e aí você vai para uma água clarificada. Além disso, cuidando dos outros 98 fatores. Eu falei apenas aqui da transparência da água, que é apenas a turbidez, é um fator. Lembre que nós ainda temos que analisar outros 98 fatores para atestar que essa água in natura chegou no ponto de filtrada e, adicionando clorifluor, fazendo os 99 parâmetros diferentes, eu estou provando então que essa água é potável. Coagulante. Existem... Pois não? Com licença, a gente tem duas perguntas, né? Uma da Thaisa Schmigel, que retratou aqui, se a gente vai comentar um pouquinho mais a fundo sobre essa limpeza, as decantações da pré-contagem.
E Cassiane, que perguntou se o coagulante é o PAC. Isso. Tá. A gente, quando nós fizermos a segunda parte da visita, a gente vai olhar as etapas, a gente vai olhar o ponto de adição do coagulante, a gente vai olhar o floculador, a gente vai passar pelos decantadores e vai passar pelos filtros. Então, a gente vai ver na planta, né, quais são essas etapas na planta. Então, essa foto aqui é para vocês já terem essa noção das etapas e vocês lembrarem que a gente vai usar muito frasco 1, frasco 2, frasco 1 que é a in natura, frasco 2 floculada, frasco 3 decantada e frasco 4 filtrada. A gente vai olhar essas etapas na planta. O coagulante, pessoal, existem vários coagulantes no mercado, vários. Tem sulfato férrico, tem sulfato de alumínio, tem o policloreto de alumínio, tá? Cada um tem a sua vantagem, a sua desvantagem, o seu custo mais caro ou mais barato. Hoje, a Sanepar usa muito, isso é Paraná inteiro, usa muito policloreto de alumínio. O policloreto de alumínio, chamado PAC, né? Esse policloreto de alumínio, ele vai ser adicionado à água. Aqui em Ponta Grossa, a gente trabalha na faixa de 27 partes por milhão, a gente trabalha com 27 ppm, 27 miligramas por litro, tá? Isso varia muito se chove ou não. Se choveu, você vai ter água mais suja, que vai acabar precisando usar um pouco mais de coagulante, ou se já ficar muito tempo sem chover, a água in natura acaba ficando praticamente sem, diminui muito a turbidez, diminui muito a sujeira da água in natura, então a gente acaba usando menos. Mas na média é isso aí, de 25 a 27 miligramas por litro de coagulante, ok? Respondidas as perguntas? Ok. O Celso aqui está parabenizando pelas exposições, bem ilustrada e excelente didática. Esse aí é o resultado de 12 anos como professor, né? Tem coisa que não sai do sangue da gente, acaba ficando. Dando sequência, eu preciso falar um pouquinho para vocês da represa do Alagados e a eutrofização da bacia. Para quem já estudou um pouquinho de biologia, sabe que a eutrofização é um problema mundial, tá? E qualquer lugar que você represe a água, você represou a água, você vai gerar o problema de eutrofização. Tá, então o que que acontece? A eutrofização, ela é baseada no tripé: água parada, represa, né? Água parada, energia, que é a luz do sol, e nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente fósforo. Então, o que que acontece? Você tendo esse tripé, você consegue fornecer o necessário para que algas cresçam nesse ambiente. Existem várias algas na represa do Alagados, pessoal. Nós temos as algas verdes, que, por exemplo, tem uma fotinho de um dos exemplos, que é a diatomácea, que é a asterionella, tá? Que as algas verdes, pessoal, elas liberam geosmina, que dá gosto e odor de terra, e 2-metil-isoborneol, que é o MIB, né, que dá gosto e odor de mofo. Então, o que que acontece? A geosmina e o 2-metil-isoborneol, eles interferem nas propriedades organolépticas da água, ou seja, o sabor e odor. Como é que a gente aprende lá na escolinha? A água, para ser potável, tem que ser inodora, tem que ser incolor e tem que ser insípida. Não pode ter cheiro, não pode ter gosto e tem que ser bem transparente. Só que o que que acontece? Geosmina e 2-metil-isoborneol deixam essa água com gosto e deixam essa água com cheiro. Então, o nosso cérebro não aceita isso. Gente, geosmina faz mal? Metil-isoborneol faz mal? Tudo depende da concentração. Quer um exemplo? Você gosta de peixe de água doce. Você gosta de taraíra, por exemplo. Taraíra é um peixe que fica no fundo do rio, que fica no barro. Quando você come taraíra, você não sente o gosto de terra na taraíra? Você está comendo uma quantidade absurda de geosmina. Só que na taraíra é bom, na taraíra é gostoso. Agora tome um copo d'água com geosmina. Você pode ter uma concentração muito menor de geosmina, mas o teu cérebro não aceita. Outro exemplo que eu sempre gosto: você vai na casa da avó, aí você vai na horta da avó lá e pega aquela cenoura lá direto da horta da veinha.
e vai lá na torneira do jardim e dá uma lavadinha bem de leve, porque tudo que tem na casa da avó é bom, né? Não precisa nem se preocupar, né? Aí você dá aquela lavadinha bem de leve, assim, na cenoura e come aquela cenoura bem fresquinha. Você não está sentindo o gosto de terra? Você está comendo geosmina, numa quantidade absurda, mas é bom, é gostoso, né? Então, o que que acontece? Nós precisamos retirar da água porque o nosso cérebro não aceita isso, né? Além das algas verdes, pessoal, que as algas verdes dão cheiro e odor na água, tá? Nós temos também as algas azuis. As algas azuis são as problemáticas. Se vocês pesquisarem na internet aí, algas azuis, existem vários tipos. Nós temos aqui na nossa represa as neurotóxicas e as hepatotóxicas, tá? O Brasil tem, infelizmente, um registro muito desagradável na década de 90, ocorreu em Caruaru, em Pernambuco, mortes de pessoas que faziam hemodiálise por contaminação com algas azuis. Usava-se água de um manancial que tinha algas azuis e essa água era usada para lavar os equipamentos de diálise. E essas algas acabavam morrendo no equipamento de diálise e acabavam liberando essas hepatotoxinas e essas neurotoxinas. Foi aí que o Brasil acordou para o problema das algas azuis. Infelizmente, morreram mais de 70 pessoas, 80 pessoas na época. Foi assim uma coisa bem complicada. Então, nós também fazemos aqui na Represa do Alagados o controle com relação à presença dessas algas azuis, que são essas algas neurotóxicas. O que que acontece? Em 2009, pessoal, foi instalado em Ponta Grossa uma nova estação de tratamento de água, que é a primeira da América Latina específica para tratamento de água com algas. Essa ETA é chamada de ActiFlow, tá? Essa ETA é chamada de ActiFlow, é um projeto dessa empresa Veolia Water, tá? Eles vendem esse projeto para o mundo inteiro. Hoje, a gente já sabe que tem mais 3 ou 4 na América Latina. Tem, acho que se não me engano, uma em São Paulo, tem mais uma no Peru e uma no Chile, uma coisa assim. Só que a única que continua sendo para tratamento de água para consumo humano continua sendo a nossa. A nossa ainda é a única que é para tratamento de água para consumo humano. Então, o que que acontece? Vocês viram rapidamente ali que eu estava explanando do processo convencional, que a gente adiciona o coagulante e o coagulante vai fazer o tratamento dessa água. O que que acontece na ActiFlow? Na ActiFlow, pessoal, nós temos 2 itens extra. Nós temos areia, tá? Nós vamos injetar areia, uma areia com uma granulometria bem pequena, ou seja, ela é quase um pó, tá? É uma areia muito fina, tá? Ela tem não é só chegar e ir no material de construção lá e pedir uma carga de areia, ela é uma areia que tem que passar por um processo de granulometria, tem que passar por um processo de peneiramento, é preciso ser esterilizada essa areia, ela é queimada para que você não tenha resquício de nada vivo ali, de bactéria e tudo mais. Então, é uma areia específica para o tratamento. E a injeção de polímero. A injeção de polímero. Então, o que que acontece? O polímero, pessoal, é o aglutinador das algas. Então, o que que acontece? Quando formar a floculação, além da floculação, você vai ter o quê? A adição da microareia e a adição do polímero vai fazer com que essas algas fiquem presas nesse lodo. Aí você consegue retirar elas do processo. Elas são tão danadinhas que você tem que tirar elas vivas do processo, porque elas só liberam metil-isoborneol e geosmina, e elas só liberam as toxinas quando elas morrem. Então eu preciso retirar elas vivas do processo. Retirando elas vivas do processo, eu consigo então eliminar essa presença dos compostos de gosto e odor ou dos compostos tóxicos, tá? Luiz, Pois temos não. mais uma pergunta aí sobre o processo. O professor Carlos Magno, conselheiro nosso em Curitiba, Certo. ele perguntou o seguinte: pesquisas têm demonstrado que quase toda a água potável do mundo tem plástico.
As fibras plásticas são um perigoso contaminador da água que atinge tanto as águas de países ricos quanto pobres. No tratamento que a Sanepar realiza, já existem procedimentos específicos para diminuir a contaminação da água potável por microplásticos? Muito obrigada. Olha, eu confesso que eu desconheço no momento alguma pesquisa relacionada a essa área. Nós temos uma área da Sanepar que é de pesquisas avançadas e a sede dela é em Curitiba e eles trabalham com essas questões a nível de Paraná todo. Eu teria que entrar em contato com essa área, né, que é uma área especificamente de pesquisa, para poder ter essa resposta. Então, no meu conhecimento, a minha resposta é não, eu desconheço, mas eu sei que tem essa área de pesquisa em Curitiba. Se eu entrar em contato com eles, possivelmente eles podem me dar algum retorno com relação a essa parte. Das 99 análises que nós temos que fazer lá pelo anexo 20 da portaria, não tem análise de microplástico. Então, ela não é uma análise usual. Ela pode ser, por exemplo, uma análise de pesquisa para uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado. A Sanepar compartilha muito informações e dá muito acesso para pesquisa justamente para essa parte de mestrados e doutorados, até pós-doutorados, gerando esse tipo de conhecimento a partir desse tipo de pergunta. Tá ok? O que é interessante, pessoal, aqui desse corte que eu estou mostrando para vocês é você ter uma noção da passagem pelos tanques, né? Normalmente, quando a gente está na estação, o que a gente olha? A gente está andando numa passarela na parte de cima. Então, a gente vê um tanque cheio d'água, daí você anda na passarela, você vê outro tanque cheio d'água, aí você anda mais um pouco, você vê outro tanque cheio d'água, né? Mas a gente não consegue ter essa visão de como que é por dentro dos tanques. Então, aqui você tem uma ideia boa do fluxo, né, de como que funciona esse fluxo entre a coagulação, a floculação e daí no final a decantação, tá ok? A legislação ambiental, ela mudou bastante nos últimos tempos. Então, o que que acontece? Antigamente, era permitido você descartar essa areia direto no meio ambiente sem tratamento. Hoje já não é mais permitido. Existe um cronograma do IBAMA, que esse cronograma é com relação às estações de tratamento de lodo dentro das ETAs. Quanto maior a vazão das estações, mais lodo ela produz, então são estações que mais poluem. Então essas estações já foram contempladas porque foram as primeiras estações do cronograma. Ponta Grossa ainda descarta esse lodo no meio ambiente. Nós temos já um contrato com um acordo assinado com o IBAMA que nós temos até 2023, se eu não estou enganado, se não me engano é 2023. Nós temos Ponta Grossa tem até 2023 para colocar uma estação de tratamento de lodo dentro aqui do pátio da ETA, para que essa estação de tratamento de lodo a gente possa centrifugar esse lodo e daí ver o que vai fazer com ele, se vai disponibilizar para algum projeto de reciclagem ou se ele vai ser descartado em aterro industrial. Mas então a gente está nesse projeto ainda. Para você ter uma ideia, Palmeira está para 2038, se eu não me engano, o tratamento do lodo de Palmeira. Por quê? Palmeira, Irati, Palmeira, Prudentópolis e Imbituva, devido à proporção de lodo gerado. A proporção de lodo é muito pequena, então o IBAMA jogou para essas estações, jogou 10, 15 anos para frente, que seja obrigatório fazer o tratamento. Ponta Grossa ficou já para 2023, se eu não estou enganado, 2023. Ok, obrigada. Agora eu vou passar para a Luciana, para ela poder dar sequência na visita. Então, Gláucia, agora deixamos com você aí para o vídeo institucional, enquanto nós nos deslocamos ali para o espaço da ETA, tá bom? Ok. Então, pessoal, agora a gente vai para o espaço lá externo, onde a gente vai visualizar a estação de tratamento, como funciona e mais algumas orientações, que a Luciana também vai contar aí sobre os programas da Sanepar. Eu vou
transmitir um vídeo para vocês, institucional, enquanto a gente faz esse deslocamento. Mas antes disso, ainda peço novamente para que todos desabilitem suas câmeras, os seus microfones, para que a gente consiga aí visualizar a apresentação da estação de tratamento. Bem a água. A Sanepar tem mais de 50 anos de história, levando saúde, qualidade de vida e conforto para as pessoas. Hoje, ela oferece água tratada para mais de 10 milhões de pessoas em 346 cidades. O serviço de esgotamento sanitário, que cresce a cada dia, já beneficia mais de 7 milhões de pessoas. E mais de 210 mil famílias são beneficiadas pela tarifa social, com água e esgoto a baixo custo para quem mais precisa. É a qualidade de um trabalho que está em 402 estações de tratamento de água e esgoto e numa rede de distribuição e coleta com 79 mil quilômetros, quase 2 voltas no planeta. A Sanepar foi a primeira empresa de saneamento da América Latina a obter a certificação de qualidade ISO 9002 e a primeira das Américas com a norma ambiental ISO 14001. A Sanepar é feita por mais de 7 mil empregados, uma força que sustenta a empresa em todas as épocas. Os saneparianos têm apoio para buscar capacitação constante e respondem com níveis avançados de competência. A empresa sabe o quanto rende unir capacidade técnica e criatividade. É o caso de Foz do Iguaçu, onde a Sanepar estuda o uso de resíduos do tratamento de esgoto para a geração de energia elétrica. No futuro, a empresa poderá produzir parte da energia que utiliza nas suas próprias estações de tratamento. Outro exemplo de aproveitamento criativo dos resíduos, a Sanepar incentiva o uso de adubo orgânico, com o fornecimento do lodo das estações para produtores de agricultura familiar. A Sanepar está dentro da comunidade e de portas abertas para ela. Trabalha junto às escolas, ensinando a valorizar a água. É uma empresa comprometida com a qualidade de vida das pessoas e com a sustentabilidade. Como em Cianorte, onde a Sanepar faz a coleta e o tratamento de resíduos sólidos. Há mais de 10 anos, a cidade adota as práticas mais adequadas para a destinação do lixo. É um problema ambiental sério em todas as cidades, e a operação da Sanepar em Cianorte é referência no Brasil. Com mais de meio século de história, a Sanepar faz a diferença nas cidades do Paraná onde atua. A Sanepar é a escolha natural das prefeituras para cuidar da água e do esgoto no município. Agora, a Sanepar inaugura uma nova era. Novos serviços, inovação tecnológica e metas muito claras. Claras como a nossa água. Fique à vontade. Olá, pessoal, voltamos. Tudo bem? Ok, Luiz. Jóia. Então é o seguinte, dando sequência na nossa visita, pessoal, vocês vão poder conhecer um pouquinho das estruturas físicas da ETA convencional, que é aquela que eu falei para vocês dos 4 frasquinhos, né, in natura coagulada, in natura floculada, decantada e filtrada,
tá? A gente vai aproveitar esse local que nós estamos aqui. Eu já gostaria que vocês olhassem a parte superior da ActiFlow. A ActiFlow fica desse lado aqui, ó. Então, vocês têm a chegada da água do rio, tá? Vocês têm a chegada da água do rio, a adição do coagulante, que vocês estão vendo ali que está um líquido um pouquinho mais dourado, caindo na calha. E aí, na sequência, todos aqueles motores que a gente viu, aquelas pás de agitação, na verdade, elas estão todas submersas, a gente só vê a parte de cima dos motores. Puxando pelo vídeo que vocês viram, já dá para ter uma noção bem melhor de como que é a estação ActiFlow, tá ok? Então, olha só, vamos agora falar da estação convencional, que é a estação do Pitangui. Lá na frente, pessoal, nós temos a chegada da água do rio, lá pela adutora, né, que eu tinha conversado com vocês, e ali na frente a gente tem a adição do coagulante. Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Então, nós temos a chegada da água do rio, chegou a água do rio, o primeiro ponto já é o ponto de adição do coagulante, tá? Aí tem toda a parte de ensaios técnicos, para a gente saber qual é a melhor dosagem. Você não pode dosar nem a menos e nem a mais, porque o processo não funciona dessa maneira, você tem que ter uma dosagem correta, tá? Mas isso aí já é um pouquinho mais aprofundado, esse fica para uma próxima conversa, ok? Esse ponto, então, é o ponto da coagulação. A coagulação, ela acontece quando ocorre a adição do coagulante, no nosso caso, policloreto de alumínio. Lembra do segundo frasquinho? O segundo frasquinho era a floculada. Nós vamos dar uma olhada agora aonde que ocorre a floculação. Nessa sequência de tanques, pessoal, nós estamos agitando a água. Nós precisamos de uma homogeneização desse coagulante com a água in natura. O que acontece? Se você observar na primeira fileira de tanques à esquerda, você vai ver que tem uma agitação maior. Você vai ter uma homogeneização mais vigorosa. Na segunda fileira de tanques, que é do meio, você já está observando que a agitação é mais lenta. Você já está formando, você já teve o tempo necessário para formar o floco, para formar a floculada, então você diminui a agitação para você não desmanchar. E olha na terceira fileira, como a velocidade de agitação já é bem menor. Então, na terceira fileira, você já tem a floculação formada, você já tem o floco pronto. Então, você não pode agitar essa água muito vigorosamente, porque senão você vai desmanchar o floco. E desmanchou o floco, o sistema não funciona. Duas perguntas. A primeira que o pessoal sempre faz. Viu? O que é essa espuma de colchão velho que fica em cima da água aqui? Gente, devido à cascata, que não sei se você observou ali, quando tem a adição do coagulante, ele tem um ressalto hidráulico, ele tem uma cascata. Essa cascata, pessoal, ela acaba oxigenando essa água, e você está vendo que tem bastante ar devido a essa cascata. Aquela espuma, pessoal, é o próprio barro que está na água. Só que detalhe, gente, não é a superfície do líquido que nos interessa. O que nos interessa é a reação que acontece dentro do líquido. Só que, infelizmente, como é um visual feio, né, o pessoal sempre olha e fala, meu Deus, o que é isso? Para quem já estudou um pouquinho, isso aqui, sem querer, é um exemplo de flotação. Nós temos uma ETA em Curitiba que ela é baseada no processo de flotação. Então, a ETA inteira trabalha dessa forma. No nosso caso aqui, foi sem querer, foi uma amostra de um processo de flotação. Mas não é ele que é importante, não é a superfície do líquido que é importante, sim as reações químicas que estão acontecendo dentro do líquido. A segunda pergunta que o pessoal faz, o que é essa canaleta que também está despejando líquido na água? Nós usamos, pessoal, um pouquinho de polímero na ETA convencional. Não chega nem aos pés do que é
a dosagem da ActiFlow. A ETA ActiFlow usa assim, uma quantidade de polímero muito grande. Tá? E no caso nosso aqui, na ETA convencional, a gente usa uma concentração bem pequena, tá? Que essa concentração bem pequena, ela é para ajustar os flocos menores, para que esses flocos menores possam se aglutinar também. Então, o que você está observando ali é muita água de arraste, tá? É muita água de diluição e está sendo adicionado um pouquinho só do polímero para ajudar na floculação. Então, Luiz, pois não. Temos duas perguntas aí sobre esse momento do processo. Quanto tempo fica em floculação em média? Pergunta o Rony. Certo. Então, vamos lá, essa é uma pergunta interessante. A ETA convencional, pessoal, a ETA convencional, que é essa que vocês estão observando, a água que vocês viram entrando na ETA agora, ela vai demorar 2 horas para ir parar dentro do reservatório. Então, ela trabalha muito por hidráulica, princípio dos vasos comunicantes. Então, ela é uma ETA que tem uma velocidade lenta de processo. Então, ela demora 2 horas. Só a floculação são 40 minutos. Só a floculação são 40 minutos. Como a ETA ActiFlow, ela trabalha com aqueles motores e tem aquelas pás de agitação, a ETA ActiFlow trata a água em 38 minutos. Em 38 minutos eu já tenho a água dentro do reservatório. O que nessa ETA aqui, que é o que vocês estão observando, que são os floculadores, demora 40 minutos, na ActiFlow demora 6 minutos na ActiFlow. 6 minutos. Tá? Então tem essas diferenças de projeto. Legal. Mais alguma pergunta? Temos mais uma também, do Paulo Bellarmino. A medição da vazão de entrada e dosagem são feitas de modo automatizado? A vazão é modo automatizado. Tá? Toda vazão, entrada, saída, lavagem de decantador, lavagem de filtro, é tudo automatizado. A dosagem de produto químico, existe a possibilidade de você fazer a dosagem automática. Nós utilizamos durante um bom tempo, nós utilizamos a dosagem automática, mas aí andou acontecendo algumas umas interferências na qualidade da água e a gente acabou dando uma pausa na dosagem automática do coagulante. Mas a gente tem equipamento instalado para isso também. Tá? Mas no momento está desativado por questões técnicas nossas aqui. A gente resolveu dar uma pausa até resolver umas dúvidas aí que a gente teve com relação à dosagem automática. Tá ok? Ok, obrigada. Na sequência, então, fez a floculada, nós estamos no segundo frasquinho. Fez a floculada, agora nós vamos para o terceiro frasquinho, que é a decantada. Vamos olhar o decantador agora. A água que está caindo na canaleta, pessoal, a água que está caindo na canaleta é o terceiro frasquinho. É a água decantada. Então, o que acontece nesse tanque aqui? Você injeta a água do segundo frasquinho, que é a água com a sujeira aglutinada na forma de flocos. Você injeta essa água a mais ou menos 4 metros de profundidade. Quando a água sobe dentro do tanque, o floco decanta. Vocês estão observando que existe um pouco de floculação já em cima da tela, né? Ele é um tanque de acúmulo, então ele vai decantando, vai enchendo de lodo, até que chega um momento que ele chega até na parte mais alta, que é o que vocês estão vendo em cima da tela, tá? Aí é o momento de você fazer a lavagem do decantador, você esgotar esse tanque e você retirar esse lodo de dentro dele para que ele possa voltar a decantar bem novamente. Então, nesse ponto, nós temos o terceiro frasco, que é a coleta da água decantada. Após a coleta da água decantada, nós vamos para o último frasco, que é a filtração. Acho que dá para passar por aqui. Nessa comporta, pessoal, nós temos a chegada da água floculada nessa comporta. Então,
infelizmente, pelo vídeo, né, a gente não vai conseguir mostrar isso para vocês, a gente não vai conseguir mostrar os flocos presentes na água, tá? Fica um pouco difícil, mas chegou essa água floculada, ela vai ser injetada a 4 metros de profundidade e ela vai subir no tanque ao lado, no decantador, para chegar até na canaleta, que aí é o momento que ela já está decantada. O decantador, pessoal, ele segura aproximadamente 80% da sujeira. 80% do barro, do lodo presente na água, consegue ficar preso no decantador. E o que escapa do decantador, ele fica retido no filtro, que é a próxima etapa. Ok? Luiz, o Rony fez mais uma pergunta. Quando chove mais forte ou por mais tempo, não há mudança na qualidade da água no decantador? No decantador a gente consegue controlar. O que acontece? Quando chove ou quando falta chuva, fica muito tempo sem chover, ou acontece aquela chuva torrencial que chove a cântaros, né? Chove muito em curto espaço de tempo, muda muito a qualidade da água in natura, principalmente a alcalinidade. A alcalinidade é uma parte técnica do tratamento da água que você precisa da alcalinidade para que ocorra a floculação de qualidade. Então, a gente já sabe, ficou sem chover durante muito tempo, ou choveu muito num curto espaço de tempo, que a água do rio vai ficar muito suja, muito barrenta, a gente precisa fazer esse controle da qualidade. Só um detalhe, olha o que está saindo do pátio ali, ó. Essa carreta estava descarregando o PAC. Esses tanques que vocês estão observando são os tanques de PAC. A gente recebe, no mínimo, uma carreta dessa por semana. São 33 toneladas. 33 toneladas. A gente recebe, no mínimo, uma carreta por semana. O normal são de duas carretas por semana, é o nosso normal. Gente, é muito produto químico que tem para conseguir tratar. Tá joia? Próxima etapa? Vamos para o filtro, então. Luiz, aproveitando, né, que aparece o visual aqui de Ponta Grossa, né? Você poderia falar um pouquinho da região, né, onde está localizada essa estação de tratamento, que é um meio bem central, né, da nossa cidade aqui? Sim. Tá. A estação de tratamento de água, pessoal, ela fica aqui na Avenida Monteiro Lobato. Ela fica na Avenida Monteiro Lobato, mais precisamente, próxima a Monteiro Lobato, na esquina com a Rua Conrado Pereira Ramos. Ela é a uma quadra da Fancar, da concessionária Ford aqui. Então, toda a água que chega, vem lá da captação do Alagados e vem da captação do Pitangui, essa água bruta chega aqui nessa quadra onde nós estamos, ela é tratada aqui e daqui ela é distribuída para a cidade. Então, nós temos reservatórios, que são reservatórios em locais bem específicos, que a gente consegue ir distribuindo essa água tratada para ir abastecendo todas as áreas da cidade. Por exemplo, lá do outro lado da rua ali, ó. Do outro lado da rua, parece um terreno abandonado, né? Mas não é, na verdade, ali um reservatório. Aquele reservatório ali é uma caixa de concreto para 5.000 metros cúbicos, que abastece toda a área da Vila Liane, Nossa Senhora das Graças, Baraúna, abastece por toda essa parte aqui que é desse reservatório. Então, os reservatórios fazem parte do processo de distribuição de água, né? Aqui do lado, pessoal, nós temos uma sequência de filtros, tá? Nós temos uma sequência de filtros que o que acontece? O fundo do filtro é como se fosse uma peneira. A gente chama de fundo falso. Então, em cima dessa peneira, você vai usar uma camada de areia, que essa camada de areia, você pega a água que veio lá da canaleta do decantador, essa água é injetada dentro do filtro e o próprio peso dessa água decantada atravessa
essa camada de areia e sai filtrada pela parte de baixo. Então, o que acontece? O que sobrou de sujeira, de floco, que escapou do decantador, você consegue segurar na filtração, tá? Um detalhe, pessoal, as paredes dos filtros são concreto bruto, é tudo concreto bruto. Aí o que acontece? A gente não tem claridade dentro do filtro. O pessoal questiona muito assim, nossa, mas eu olhei ali na canaleta do decantador, eu vi uma água bem clarinha sendo pega na canaleta do decantador, e a água aqui que veio para o filtro é uma água escura. Não, não é que ela seja uma água escura, é que as paredes do filtro é escura, são escuras as paredes, então você não consegue visualizar essa claridade igual a claridade que você visualizou lá no decantador. Na sequência, essa água decantada atravessou essa camada de areia, ela vai sair então pelo fundo falso, ela vai sair pela peneira que existe no fundo do tanque, ela saiu filtrada. Durante esse processo, eu consegui clarificar essa água, eu deixei ela bem transparente, igual você viu o frasco 4, eu consegui clarificar essa água e retirei ferro, retirei manganês, que dá cor na água, retirei matéria orgânica, retirei algas. Então, o clarificar a água é uma das etapas que acontece aqui dentro da ETA, fora N outras etapas, que é a redução de outros contaminantes, que são os contaminantes que a gente tem que analisar lá pelo anexo 20 da portaria. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha na saída do filtro agora. Aqui embaixo, pessoal, se vocês observarem nessa tampa, tem uma saída de fluxo de água lá embaixo. Então, o que acontece? Eu consigo fazer a água decantada atravessar o filtro e ele sai, princípio dos vasos comunicantes, né? Ele sai numa parte mais baixa. Vou pedir uma gentileza para a Luciana. Você consegue pegar aquele pinga-pinga lá, ó? Vocês estão conseguindo observar que onde está aberta essa tampa tem uma tubulação que está fazendo um gota a gota ali? Está tendo um líquido pingando ali naquela tubulação? Dentro da tampa. Aquela é a dosagem de flúor, pessoal. Aquele gota a gota é o suficiente para gerar o flúor necessário na água perante a legislação. Lembra lá que você colou na prova C1V1 igual a C2V2? Você dizia para o teu professor que não servia para nada aquele negócio? Pois é, serve, olha ali, ó. Aquele gota a gota ali surgiu devido ao cálculo do C1V1 igual a C2V2. A gente tem o flúor concentrado e nós estamos diluindo o flúor na água para gerar a concentração necessária perante a legislação. O cloro também é a mesma ideia. Você vai diluir o cloro na água para gerar na concentração necessária. Só que o cloro fica em outro ponto. Não é tão fácil assim para a gente conseguir observar como é nesse caso da dosagem do flúor. Ok? Perguntas? Luiz, a gente está recebendo várias perguntas. Vamos combinar que nós já estamos aí próximo já da mais da metade do nosso evento. Nós vamos anotar as perguntas e encaminharemos na sequência para vocês. São perguntas bem técnicas, né? E a gente responde pontualmente aí o pessoal. Pode ser? Tranquilo. Ok, obrigada. Ok. Pessoal, eu dou por encerrada a minha parte. Eu vou passar para a Luciana agora, para ela fazer o fechamento com vocês. E estamos aí à disposição, ok? Muito obrigada, Luiz, aí, pela parceria mais uma vez. Obrigado a vocês pela paciência de ficarem escutando aí, tá bom? Olá, retornando.
Então, e diante de tudo isso que o Foltran nos trouxe, né, sobre o processo de tratamento, hoje nós temos um desafio, até eu repassei um material para a Gláucia, ela vai compartilhar no chat com os grupos de WhatsApp também. Hoje nós temos aí um desafio quanto à questão do consumo consciente, né, principalmente no exercício das nossas atividades do dia a dia, rever os nossos consumos. Especificamente na região de Curitiba, a Sanepar lançou uma meta, que é a meta 20 de redução de consumo, por conta da questão da crise hídrica mesmo, né, desse reflexo no desabastecimento da população. Então, a meta de redução, com dicas simples, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, e que a gente vai ajudar muito, tanto na redução do consumo, quanto na questão ambiental. E como o Foltran bem trouxe, hoje, a questão do abastecimento, ele é um impacto, impactado diretamente pela questão do crescimento populacional. Quanto mais o município cresce, mais existe um consumo de água. E, consequentemente, nós precisamos rever os nossos hábitos, porque água é um recurso necessário tanto para a nossa geração quanto para gerações futuras. Então, o que nós vemos hoje em dia é justamente essa necessidade de cada vez mais retirar água dos nossos mananciais, e para que nós possamos ajudar com que esses mananciais consigam repor essa carga hídrica, como que o cidadão pode ajudar? Exercitando o consumo consciente. Então, exercitando o consumo consciente nas suas atividades. A maioria dos participantes hoje trabalham em indústrias, empresas, então existe também muito esse olhar para a questão do processo produtivo também, né? A questão da economia, como o Foltran trouxe a questão que nós recirculamos, a questão da água de lavagens, tudo para otimizar o processo, pensando nessa questão de sustentabilidade. E isso também pode ser aplicado no nosso dia a dia, lá nos nossos imóveis, né? Exercitando esse consumo consciente. Perfeito, Lu. As imagens aqui, Luciana, não foram no chat, mas a gente vai disponibilizar na sequência no e-mail de todos os participantes, né? E qualquer dúvida a gente também pode ir retornando aí nos e-mails e encaminhando para vocês. Mais alguma consideração, alguma informação, Luciana, aí que você queira fazer menção? Eu acredito, assim, que, aproveitando, quando a gente fala em consumo consciente, o Foltran explicou muito bem a questão do nosso manancial aqui em Ponta Grossa, que é o Rio Pitangui, e só a título de curiosidade, a Sanepar ela tem uma área de patrimônio histórico, onde nós resgatamos a história do saneamento nos municípios. Então, quem acompanhou hoje essa visita síncrona aqui, conheceu um pouquinho da história do Pitangui, que hoje é o nosso atual manancial de abastecimento. Mas, a título de informação, Ponta Grossa já passou por 5 mananciais, e o nosso sistema de abastecimento é um dos mais antigos do Paraná. Nosso primeiro sistema é do ano de 1914, só perde para o sistema de Curitiba, que é de 1908, e nós, ao longo desses 117 anos de abastecimento aqui no município de Ponta Grossa, foram necessárias mudanças de manancial, 5 mananciais. Começamos com rios menores, que era o Rio Mandioca e o Rio Cascavel, depois um outro rio que chamava Rio Botuquara, depois utilizamos águas do Rio Verde, até chegar à represa do Alagados e, consequentemente, hoje o manancial do Pitangui. Então, vejam, por que eu trago esse contexto histórico? Porque à medida que as cidades se desenvolvem e que a população cresce, esses mananciais, eles também precisam ser reavaliados, analisados, para verificar se eles ainda têm a capacidade de se tornar, né, uma fonte de abastecimento público. Então, isso é um processo dinâmico, tanto que o Foltran explicou na fala dele também, que nós já temos estudos em um novo manancial para abastecer a cidade de Ponta Grossa, que está crescendo exponencialmente. Então, esse contexto histórico é importante para que a gente possa refletir um pouquinho de como o crescimento populacional ele acaba impactando nos nossos recursos hídricos, e a importância desse recurso hídrico para que nós consigamos tanto desenvolver as nossas atividades diárias, quanto as nossas atividades produtivas, industriais, agropecuárias. Então, o link desse recurso com a nossa sobrevivência. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para finalizar aí a nossa visita. Tá certo. Luciana, mais uma vez, o nosso
agradecimento de toda a equipe do CPCE, dos conselheiros, pela oportunidade, né, de participar desse momento com vocês, dessa experimentação, essa inovação que vocês estão adotando aí para a continuidade de levar informação e principalmente, né, conscientizar aí as pessoas ao uso correto, né, o uso consciente da água. E agradecer mais uma vez também a todos os participantes que compartilharam desta manhã conosco. As dúvidas que vocês nos encaminharam, nós vamos estar disponibilizando a equipe da Sanepar e retornando para vocês via e-mail. E, né, é conhecimento para a construção de um mundo mais colaborativo. Diante disso também, convidamos a todos que estiveram conosco aqui para continuarem acompanhando as nossas redes sociais, lá, o Instagram do CPCE, o Facebook. Diversas atividades são informadas lá, dicas, os conselheiros vêm construindo diversos materiais aí sobre de como aplicar a Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês podem estar acompanhando esses materiais nas nossas redes sociais e convidá-los para os nossos eventos futuros, né, no dia 18 de maio, às 19 horas, a falação sobre os ODS, e no dia 19, indústria e academia, né, reforçando aí os nossos agradecimentos diante do mês da indústria, em comemoração do mês da indústria. Então, gostaria aí de agradecer uma vez mais a todos e desejo aí um ótimo dia. Muito obrigada pela participação.